O Boto, na apresentação, falou: a zaga era uma situação que o Flamengo precisava olhar e ainda deu a entender que ainda precisa de repente, algum reforço e tudo mais. E a questão do gol. Queria que você falasse do valor do Vitão para esse elenco do Flamengo, que é verdade, tem um elenco maravilhoso, mas em alguns momentos aqui e ali precisava improvisar e tal. Claro que o improviso do Flamengo é o Danilo na zaga, ele vai lá e faz o gol de cabeça. Mas... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Hoje foi a apresentação oficial de Vitão com a camisa do Flamengo, né? Uma apresentação muito boa aí do Vitão, falando sobre o desejo dele de vestir a camisa do Flamengo, dizendo que foi um sonho, como que foi a carreira dele até chegar ao Flamengo, uma entrevista muito boa. E o Zé Elias aí falou muito bem do zagueiro Vitão, e também nesse vídeo aqui vamos falar sobre o segundo reforço já encaminhado do Flamengo para a temporada 2026, que é um goleiro, entendeu? O Vene Casagrande trouxe mais detalhes sobre isso aqui no vídeo, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente sempre solta notícias sobre o nosso Mengão diariamente aí, né? Deixe seu like, vambora com mais um vídeo aí, nação. Zé, tenho que começar com você. Você sabe essa realidade que foi a sua e de tantos amigos que você teve. Poucos chegam, poucos conseguem e, assim, é muito tocante, né? Porque talvez seja uma das coisas mais poderosas, para mim, uma das coisas mais poderosas do Brasil é o futebol, essa força do futebol. Que tem a beleza, tanto a explosão da torcida, a festa e tudo mais, mas sobre as estrelas tem isso, a ascensão social, a oportunidade. E em caminhos como esse, de não melhorar a própria vida, de repente da esposa, dos filhos, mas olhar para o pai, pensar na avó, porque tem muito moleque que quando joga na base é a avó que fica levando e tal, e muitas vezes leva para tirar o menino da rua. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente acabou de ver. Antes de mais nada, eu acho que o Vitão deve ser uma grande pessoa, né? Porque uma das grandes qualidades que o ser humano tem, e aí não é por opção, mas é aquilo que toca no seu coração, e aí quando toca é uma coisa verdadeira, chama-se gratidão. O que ele fez ali, simplesmente ele agradeceu ao pai por estar ali. Muitas pessoas imaginam que são os 11 titulares, aquela beleza do futebol, mas ninguém imagina a quantidade de desafios que muitas vezes uma família passa, que um menino passa. Eu tenho filhos mais jovens agora, estão fazendo, meu filho prestou vestibular tal, e a gente percebe o nervosismo, né? Eu procuro não me envolver. E uma vez brincando com eles, eu falei assim: olha, a cada 3 meses, eu tinha 12 anos e fazia vestibular. Porque você tinha peneiras para fazer, você tinha testes, você tinha jogos o tempo todo. Então, assim, e aí paralelo a tudo isso que nós enfrentávamos, ou que um atleta enfrenta no campo, você tem os desafios da família, que muitas vezes eles abrem mão da sua vida propriamente para viver a vida do filho. Isso é uma coisa natural do pai e de mãe, que quando tem um filho você esquece da sua vida e a prioridade passa a ser seus filhos. Mas da maneira que se vive, o sacrifício que se faz, como ele falou assim: meu pai trabalhava por conta, e eu tenho certeza, trabalhar por conta são horas extras, sim, sacrifício, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, bico, para poder dar condição ao filho de realizar o seu sonho. Então, pô, eu estava aqui, estava me emocionando com o Vitão. Se tem mais 10 minutos aí, 10 segundinhos, eu choro, porque eu lembro dos sacrifícios que eu fazia, dos sacrifícios que muitos atletas faziam. Sair de casa às 6 horas da manhã com 4 maçãs no bolso e voltar 1 hora da manhã para, de novo, no dia seguinte, acordar às 6, isso de segunda a segunda. Então, pô, Vitão, parabéns pela emoção e pelas suas palavras. A gratidão é uma das qualidades eternas, né, que nós temos que levar no coração, porque a gratidão muitas vezes te coloca com os pés no chão, não te deixa voar, né? Então, que não perca nunca isso, nunca perca isso, porque isso daí vai ser um exemplo daqui a pouco para os filhos. E essa apresentação, com certeza, tem muitos pais aqui agora estão dizendo e estão mostrando para o filho: olha lá, ó, presta atenção no que ele está dizendo, que são palavras e gestos e lágrimas que ficam, e tenho certeza que o pai e o Vitão nunca mais irão esquecer isso. Rafa, vamos para o Rio de Janeiro, quero te ouvir também, Pirner. O Boto, na apresentação, falou: a zaga era uma situação que o Flamengo precisava olhar e ainda deu a entender que ainda precisa de repente, algum reforço e tudo mais. E a questão do gol. Queria que você falasse do valor do Vitão para esse elenco do Flamengo,
Que é verdade, tem um elenco maravilhoso, mas em alguns momentos aqui e ali precisava improvisar e tal. Claro que o improviso do Flamengo é o Danilo na zaga, ele vai lá e faz o gol de cabeça. Mas cada um tem que ver o seu lado e se o Flamengo pode, sorte deles. Sorte e trabalho bem feito deles. Eu acho que ao longo da temporada apareceram situações que talvez a teoria do futebol antes do início dela indicasse um caminho um pouco diferente. Os jogos mostram lacunas a serem preenchidas que o planejamento inicialmente não indica. E é normal isso, porque o jogo é soberano. Ao longo do ano o Flamengo mostrou a necessidade de ter alguns jogadores em alguns momentos e não teve. E acho que se nós colocássemos aqui uma hierarquia, um ranking de situações, a zaga ocupava, né, a primeira colocação e acaba de ser resolvido esse problema. O Flamengo contratou um ótimo zagueiro. O Vitão não é bom, não. O Vitão é ótimo zagueiro. Ele está acima do estágio de bom. Acredito que por uma questão de entendimento do plano de jogo do Felipe Luiz, e nesse ponto, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo estão totalmente azeitados, ele não vai jogar no primeiro momento. E acho até que, tecnicamente, hoje, ele ainda seria um jogador a ficar compondo o banco de reservas. Mas numa temporada em que o Flamengo vai disputar tudo mais uma vez, é óbvio que ele vai ser útil. E acredito que, pelas palavras dele, pela maneira como ele se colocou, essa emoção ela acaba sendo extensiva a todos nós, porque a gente percebeu verdade nas palavras do Vitão. O Zé Elias fala sobre gratidão, eu acrescento outra palavra, humildade. Que ele nunca perca essa humildade, que ele sempre se lembre de onde ele veio, o que ele passou junto com o pai, com a família inteira. Quando o cara chega num clube do tamanho do Flamengo, com essa percepção, com essa consciência, o caminho para o sucesso fica mais encurtado, viu, Mota? Bira? A primeira entrevista é linda. É o lado humano do futebol, da dificuldade que ele passa. E aí a gente está falando uma coisa de quem investiu nisso desde criança. Né? Então, muitas das coisas da infância que as crianças normalmente fazem, talvez ele não tenha feito exatamente porque ele queria ser um jogador profissional e a família precisava disso. Está muito claro. Que ele tivesse sucesso, como outras precisam e não conseguem. Os jogadores, mesmo que se dediquem muito. Sim. O futebol, ele é muito cruel para a maioria e bom demais. Falando da parte financeira só, tá? Para alguns poucos, é bom que a gente lembre disso. Quanto a jogar no Flamengo, em princípio, reserva. Em princípio, ele não vai ser titular. Mas uma coisa eu gosto muito na política do Flamengo de contratações e do jeito que o clube tem feito as coisas hoje em dia. Antigamente, quando o clube ganhava tudo, ele meio que sentava no trono e achava que estava acima dos outros e que simplesmente ele continuaria no trono por ser quem é. Nesse caso, o Flamengo entendeu que outras equipes estão se reforçando, o Flamengo tem dinheiro e ele precisa se tornar cada vez mais forte. Se o Flamengo tiver que se tornar tão forte quanto o Bayern de Munique é na Alemanha, dentro do nosso cenário nacional, que faça isso e que os outros corram atrás. Então, é óbvio que a gente olha para o elenco e é disparado o melhor elenco do país. Continuaria sendo mesmo sem o Vitão, quer dizer, vai ficando cada vez mais forte. O Flamengo certamente vai trazer outros jogadores. Você falava da entrevista do do Boto, desculpe, sobre a necessidade de reforçar algumas posições. E o Vitão, além de não precisar ser titular no começo, vai poder se adaptar ao ambiente, ao jeito que o time joga, porque vai entrar numa equipe muito bem formada, com um técnico que joga de um jeito que facilita para ele, que tem uma boa saída de bola, que é um zagueiro rápido. Então, uma bela contratação para o Flamengo. Vamos lá, ele falou do Vitão ser reserva, acho que até pelo desempenho dos Léos, isso talvez seja uma resposta óbvia, mas a pergunta que eu faço para você, Rafa, para a gente aí matar aqui, é assim, o Vitão chega para tirar qualquer improvisação de Danilo, ou seja quem for, e é o reserva imediato, e ele falou sobre jogar na direita e na esquerda, ou não, pela capacidade do Danilo, se jogar o Varela, o Danilo pode também estar nessa briga? Eu acho que o Felipe Luiz não descarta o Danilo como zagueiro. Acho que ele foi utilizado como zagueiro muito em função da necessidade, sim, quando o Léo Ortiz se machucou, em outros momentos também, mas pela experiência do Danilo, pela força no jogo aéreo, pela necessidade muitas vezes de você ter a proposição do jogo com uma bola longa boa, o Danilo tem um ótimo passe. Eu acho que nesse caso não dá para você dizer que nunca mais o Danilo vai jogar de zagueiro. Eu nem acho, viu, Mota, Zé e Birner, que o Danilo como zagueiro
goleiro é propriamente uma improvisação. Também A não gente acho. lembrando aqui as últimas fases dele no futebol italiano, ele já ocupava ali uma função de zagueiro pelo lado direito numa trinca de defensores nos tempos de Juventus. Então eu acho que é um jogador que perfeitamente joga ali e consegue ser mais uma peça com a qual o Felipe Luiz conta para a composição de todo o sistema defensivo. Eu só acho que o Vitão realmente chega para tirar do Felipe Luiz aquela percepção de opção unitária, única alternativa. Ele tem agora o Vitão. Ele pode preservar o Danilo para outras situações e escalar mais o Vitão quando ele estiver adaptado. É uma grande contratação, repito, um ótimo jogador. E o Flamengo, você me perguntava há pouco sobre a questão de outras posições e até abordava o gol. O Rossi, para mim, é um ótimo goleiro, excelente. Mas não faz mal vir mais um zagueiro, mais um goleiro de alto nível. Eu acho que ter algum goleiro de muita qualidade, que possa pelo menos fazer sombra ao Rossi, vai fazer bem ao próprio Rossi, viu, Felipe? Boa, valeu, Rafa. Finalizando aqui o debate sobre o Flamengo, a gente vai fazer uma pausa aqui no Equipe F. Na sequência, reestreia de Gabigol. Está de olho na situação do goleiro do Andrew, atualmente no Gil Vicente, time de Portugal, jogador de 24 anos, revelado pelo Botafogo, ex-Botafogo, está em fim de contrato com a situação indefinida na Europa. O Botafogo chegou a ter conversas avançadas com o arqueiro, mas viu o negócio emperrar e, pelo visto, não vai rolar. O Flamengo atravessou. Vene, como é que você enxerga o Andrew? Um bom nome para disputar com o Rossi? O Botafogo desistiu mesmo? Aí o Thiago Veras pode entrar também nessa situação, porque foi o primeiro a sinalizar esse interesse. E aí o Flamengo, vendo que o Botafogo não dava para frente, vem dar aquela atravessada básica, né? O Vini, que o Botafogo ele nem precisa, em tese, né, no elenco hoje, contratar goleiro. Ele tem jogador para a posição. Aí o torcedor até estranhou, mas por que então? Porque a SAF enxergou aquela tal possibilidade de mercado. Um jogador de 24 anos que Inclusive é o goleiro que saiu no Botafogo. que foi base do clube, que na época não foi muito O Boto aproveitado. estava meio cansado, o scout do Botafogo trabalhou, o Boto foi na aba do scout do Botafogo. Ele na época não foi muito aproveitado pelo Botafogo. Ele saiu assim, né? Saiu, deixou o clube, sem deixar ali muita lembrança e tal. Só que ele se valorizou muito na Europa, em Portugal. Então, um atleta que você pode assinar pré-contrato, você traz o jogador sem custos. Aumenta a questão financeira lá de luva, tal, né? Representante, um atleta ganha um salário melhor. Então o Botafogo enxergou a possibilidade. O Neto é um goleiro mais velho também, né? Já com seus 30 e tantos anos, deve ter pouco tempo de carreira. Talvez no futuro o Andrew fosse até o titular, né? E há quem fale que ele projetaria um outro ciclo de Copa com a seleção brasileira. Então o Botafogo fez a proposta, internamente foi dito a ele que, olha, a gente está bem avançado, quase ali acertando. O que eu, antes de chegar aqui, recebi foi, desistimos porque ele comunicou a gente que aceitou o Flamengo. Foi o que me falaram. O Vene, Eu vou trazer o lado do Flamengo para fechar o assunto do lado do Flamengo, e se acha uma boa também. O Flamengo, de fato, fez uma proposta de 4 anos para o jogador, só que eu vou trazer declaração de um dos empresários. Não crava que ele está indo para o Flamengo, porque tem outros clubes também tentando a contratação dele. Então, assim, eu não vou dizer que ele vai ser jogador do Flamengo. O que eu posso dizer é exatamente isso que o Veras acabou de mencionar aqui. O Flamengo, de fato, fez uma proposta, 4 anos de contrato. Agora, só uma opinião aqui rapidinho, Flavinho. Tem muita gente criticando o jogador por ele ser atleta do Gil Vicente. Eu vou dar um exemplo. Hugo Souza, hoje, destaque do Corinthians, que inclusive passou pelo Flamengo, antes de chegar ao Corinthians, ele estava no Chaves de Portugal. Alguém conhece esse clube? Então, ou seja, você não pode qualificar um atleta por conta da instituição que ele está representando atualmente. O goleiro é um bom goleiro. Agora, se ele tem as características que o Felipe Luiz precisa para um goleiro atualmente, que saiba jogar com os pés, isso aí quem tem que entender é a diretoria do Flamengo. Mas só te respondendo, de fato, o Flamengo fez uma proposta para ele de 4 anos de contrato. Olha uma informação do nosso craque Vene Casagrande. A nova camisa do Flamengo para a temporada 2026 já está sendo vendida em Miami, nos Estados Unidos. Por lá, a peça está custando $150. Detalhe, a camisa ainda não foi lançada oficialmente no Brasil.
Ô, Vini, que loucura é essa, Vini? Que papo é esse, rapaz? Por isso me chamou a Lançado, atenção. não foi lançado aqui, tá vendendo lá? Pois é, por isso me chamou a atenção. Chamou a Eita. atenção, obviamente, dos torcedores do Flamengo que estão em Miami ou que moram lá, que estão Tem algum amigo passeando. lá pra comprar aí Chegaram pra à você. loja e tava lá a nova camisa do Flamengo, sendo que ela ainda nem foi lançada. Inclusive com preço, $150. Então, ou seja, eu procurei a Adidas e até o momento não obtive resposta. O porquê disso? Porque você não pode colocar uma peça para vender, sendo que ela ainda nem foi lançada aqui no Brasil. Mas, de fato, ela já está sendo vendida e é exatamente essa daí. Essa camisa aí que vai ser utilizada pelo Flamengo é a nova camisa 1 do Flamengo em 2026. Tá bonita, Quem tem gostei. amigo, parente em Miami, compra e pede pro Rapaz, até você vai ser faz o primeiro a manda ter pra aqui no cá. Brasil, tirar onda aqui no Rio, com a camisa nova do Mengão. Isso é loucura, gente. Vamos lá pra rua, bora pra rua. O Flamengo vendeu o Vitor Hugo, garoto, para o Atlético Mineiro por $2,5 milhões, 50% do meia. O Vitor Hugo estava emprestado ao Santos e por isso o Peixe abriu mão do jogador e receber 10% da taxa de vitrine. Ele vai receber, né? Além de ganhar o Gabriel Menino por empréstimo. Gabriel Posso explicar Menino, isso aí, Flavinho? Rapidinho. Explica aí, Veni, por Rapidinho. favor, eu quero. Ele pertence ao Flamengo, estava Certo. emprestado ao Santos. Isso aí. até o meio dessa temporada. E aí o Atlético Mineiro, a pedido do São Paulo, demonstrou interesse na contratação do jogador em definitivo, para comprar o jogador. Só que o Santos, por contrato, tinha o direito de exercer a compra. Ou seja, poderia chegar e cobrir a oferta do Atlético Mineiro. E aí o que o Santos fez? Ó, como o Santos está sem dinheiro, Atlético, vamos fazer o seguinte, a gente abre mão desse direito de cobrir a oferta, a gente não compra o Vitor Hugo, a gente quer ele aqui, mas beleza, a gente não vai comprar o Vitor Hugo, a gente fica com a taxa de 10% de vitrine, mas vocês emprestam o Gabriel Menino pra gente, beleza assim? Aí o Flamengo falou, ó, vocês se acertaram, beleza, só que para vender o jogador é esse valor aqui, Atlético Mineiro, 2,5 milhões, que dá 13 milhões de reais basicamente, por 50% do atleta, e pronto, e os três clubes se acertaram, o jogador está indo em definitivo para o Atlético Mineiro. Para o Flamengo, maravilhoso. O Felipe Luiz não tinha interesse. Não, tem muita sem gente interesse, lá, né? nenhum. O jogador seria liberado pelo Flamengo de graça para um clube português. Em cima da hora apareceu o Santos, ele acabou indo para o Santos. 2,5 milhões de E agora dólares. está caindo 13 milhões de reais na conta do Flamengo, e sendo que o Flamengo ainda mantém 50% de um jovem atleta. Então, assim, para o Flamengo, maravilhoso. Para o Santos, pelo visto, deve ter sido bom, porque vai receber o Gabriel Menino por empréstimo, e o Atlético Mineiro vai dar um jogador que o São Paulo pediu. Então, acho que foi bom para todo mundo. E só mais uma informação, o Flamengo exigiu garantias bancárias do Atlético Mineiro, que é um clube que a gente sabe que no mercado tem dificuldade para cumprir pagamentos, mas o Flamengo pediu garantias bancárias e o Atlético Mineiro apresentou. Daí, então, o garoto deve ter valor. O garoto que passa pelas divisões de base do Flamengo, chega num profissional, às vezes não tem espaço, não quer dizer que o garoto não tenha valor. Tanto que foi bem no Santos, o Atlético Mineiro tem interesse, o Sampaoli, que era o jogador, e pode estourar aí futuramente, né? Quem passa pelas divisões de base do Flamengo não é bobo. O São Paulo cara trabalhou joga com bola. ele no Flamengo, lembra O disso? São Paulo chegou a ter o contato com ele no Flamengo. Exatamente. Vitor Hugo. Não lembrava, mas você me lembrou agora. Olha, o atacante vascaíno. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Sobre a situação do Vitão aí, não tem nem o que falar sobre a apresentação dele, a coletiva dele ali. Uma apresentação muito boa, muito emocionante ali. De um cara simples, humilde. Concordo com o Zé tocou em vários pontos muito bons ali, falando sobre o Vitão. Um cara que tem gratidão, acho que todo ser humano tem que ter gratidão de onde veio. Sabe, nem todo mundo, mas... Desculpa aí, a gente tem que ter gratidão. E o Vitão, sim, é um zagueiro que momentaneamente não chega para ser titular, sabemos disso, porque a dupla de Léo está muito encaixada, tem um tamanho já gigantesco no Flamengo. O Danilo também, que é uma peça ali de 12º jogador ali do sistema defensivo do Flamengo, aí, como lateral, como zagueiro. Foi importante que na final da Libertadores, porque ele que fez o gol, né? Então, sim, o Vitão chega para ser reserva imediata ali, entendeu? Caso precisa dele, ele entra ali. Só que aquilo, temporada muito longa, muitos jogos, muitas competições. O Flamengo é o time que vai disputar nessa temporada 2026, vai disputar 6 competições.
Então tem muitos jogos aí pro Vitão entrar e mostrar serviço, né? E sobre a notícia do Vene Casagrande, né? Sobre o goleiro aí, do Gil Vicente, é um bom goleiro, não acompanha muito futebol português, né? Principalmente os times de menores expressão ali, mas sei que ele era do Botafogo, foi pra fora aí. Espero que, caso ele venha, seja feliz no Flamengo e desempenhe um bom futebol aí, né? Ser reserva imediato, titular, ele não vem pra ser titular, vem pra compor elenco e fazer, teoricamente, ele sombra ao Rossi, né? Porque o Rossi ele já tá com um tamanho dentro do Flamengo gigantesco. Então, acho que dificilmente vai fazer a sombra, mas ali, como o Flamengo tem um segundo goleiro, contrata ele ali e acho que, minha opinião, não faz sombra pro Rossi, sinceramente. Não faz sombra pro Rossi, né? Mas vamos esperar os próximos capítulos ali, né? As próximas contratações do Flamengo. E qualquer coisa a gente traz aqui em formato vídeo e também aqui na aba comunidade, né? Para quem não sabe, a gente sempre solta notícia também aqui no canal, na aba comunidade aqui do canal, né? Geralmente, às vezes não em formato em vídeo, mas às vezes em formato de post, né? Então, você fica atento lá. Tamo junto, essa aí nação. E deixa o like, pô, pode ajudar teu parceiro aqui, vambora!